E para nossa reflexão nessa hora, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho, dando continuidade ao Sermão do Monte. Lembra que a gente começou lá no capítulo 5 e o Sermão do Monte vai até o capítulo 7. Nós estamos aí no meio do caminho agora. Hoje a gente vai ler o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, se você quiser deixar aberto aí. Eu queria lembrar você que a boa nova é a salvação eterna e o convite de Deus é para vivermos uma vida com Ele. E mediante o sacrifício de Jesus na cruz, nós somos salvos da morte eterna. Esse é o Evangelho. Nós somos justificados, regenerados, nós entramos nesse reino. Nós, diante da justiça do rei desse reino, nós somos então convidados a transformar a nossa vida e viver essa justiça. E o que nós estamos vendo no Sermão do Monte é Jesus desenvolver essa justiça. O que exatamente é essa justiça nas nossas vidas? Então, hoje nós vamos falar sobre a vanglória. E a gente vai ler um trecho aí que é um pouquinho longo, mas eu peço para você prestar atenção. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Então, Mateus 6, do 1 ao 8, e depois nós vamos dar uma puladinha para o 16, tá? Então, Mateus, a partir do primeiro versículo. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto. E o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Agora lá no 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Palavras do Senhor. Eu queria começar falando de uma falsa narrativa que nós temos nos dias de hoje. Vocês vão ver que a escola dominical e a mensagem está interligada, como eu dei alguns spoilers. A narrativa que nós temos hoje é que nosso valor é determinado pela avaliação alheia. Estão aí as redes sociais que não me deixam mentir. Quanto mais like, melhor eu sou. Basicamente é isso, né? Se eu tenho muitos seguidores, então eu sou a pessoa, né? Então, talvez você fale, Gisele, mas isso é do nosso tempo. Não, você e eu, a gente cresceu, por exemplo, né? Eu que sou de 82, então eu ainda sou da geração lá que ainda não tinha internet. Mas todos nós crescemos sendo avaliados o tempo todo. Lembra da escola? E aí, quem tinha as melhores notas recebia elogios. Isso também é uma forma de se sair bem. A gente recebe a aprovação quando a gente tirava uma boa nota, quando a gente era uma criança comportada, né? E quando a gente tem um desempenho ruim, ou quando a gente não recebe a aprovação, quando a gente é criticado, a gente tende a se sentir menosprezado, inferior. E a vida continua assim em todas as nossas etapas.
né? Seja na infância, na adolescência, na juventude. Por quê? Você vai ver os esportes, por exemplo. Só 3 vão levar medalha, o restante. Só alguns vão ser validados. No trabalho, alguns são melhores, outros nem tanto. Mas a gente precisa do trabalho de todo mundo. E aí a gente vai ver que se você faz, então, grandes coisas, parece que o seu valor aumenta. Mas se você fracassa, e diga-se de passagem mais fácil para fracassar, parece que o nosso valor diminui. E com o passar do tempo, a gente começa a nos validarmos pela aprovação dos outros. O nosso valor parece que está sendo definido pelo que acham de nós. Seja uma avaliação positiva ou seja negativa. Isso demonstra lá no fundo uma coisa que eu e você sabemos muito bem. Todos nós queremos ser amados. Não importa a realidade que você vive. Então buscar essa aprovação do outro é uma forma de se sentir amado, de se sentir querido. Eu vou ser o funcionário do mês. Eu vou ser a melhor mãe do mundo. Eu vou ser o melhor professor do mundo. E eu vou ser a melhor secretária do mundo. Eu vou ser, enfim. E a gente vai assim. Por quê? Porque isso parece que nos dá valor. Isso valida quem nós somos. Nós nos sentimos dignos, nós nos sentimos maravilhosos. Em certo sentido, isso faz parte. Independente da nossa aparência física, dos nossos talentos, das nossas habilidades, nós nos sentimos fantásticos. Faz bem. E eu queria dizer para você que independentemente da avaliação do outro, você é. Porque você é criado à imagem de Deus. Amém. E Deus é maravilhoso. Então, num certo sentido, nós somos sim pessoas fantásticas. O mundo não precisa dizer isso para nós. A palavra nos diz. Só que a gente esquece disso. A gente muito raramente lembra disso. Raramente a gente fala isso para os nossos filhos. Ou nós ouvimos isso dos nossos pais. Que os seres humanos são incríveis vamos pensar assim, na sua forma de viver. Eu lembro de um médico, uma vez eu perguntei, doutor, por que um lado do pulmão tem 3 lados e outro tem só 2? Ele falou, não sei, tem que perguntar para Deus, porque eu sei que Ele fez da forma perfeita para funcionar. Toda a circulação, toda a respiração. Então assim, o nosso Deus tem uma teoria que fala da ajuste fino do universo. Ele tem um design perfeito, Ele nos criou da melhor forma possível. Um pulmão tem 3 lobos, o outro tem 2, é diferente. Você tem 2 rins que filtram o sangue, e se você não tem, vai fazer falta. Pensando no nosso corpo. Então, ele é perfeito em si, ele é, a perfeita criação de Deus. Mas tem uma coisa, Gisele, você está me falando que nesse sentido é bom, mas eu vou para a igreja, mas eu nunca ouvi isso. A gente acaba até dentro da igreja desvalorizando as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós apenas elogiamos o sucesso das pessoas. Olha como fulano é educado, como a pessoa é devota. Olha, não falta nem o culto, é fiel nos dízimos e ofertas. Olha, que pessoa, que ministério honrado. E queria dizer, não tem nada de errado em reconhecer um ministério bem sucedido, ou uma pessoa dedicada a Deus. A questão é se essa narrativa define o valor da pessoa ou não. E aí, o mundo mede o nosso valor com base na aparência. A pessoa que parece ser, O mundo mede o nosso valor baseado em quê? Na produtividade, no desempenho. Você está entregando o que você tem que entregar? Que se acontece alguma coisa, você passa por um momento de luto, de saúde, de dificuldade, e você deixa de produzir no seu trabalho, parece que você tem menos valor. Então, a imagem é tudo que o nosso mundo tem e valoriza. E, como precisamos ser amados, apreciados, respeitados, aplaudidos, aprovados pelo que fazemos, nós entramos nessa narrativa do mundo e a gente vai entrando nessa. Só que assim, a nossa necessidade de amor, ela é temporariamente aliviada pela admiração do outro, pela validação do outro, pelo like do outro, pela curtida do outro, pelo comentário do outro. A admiração baseada
baseada em aparência, em desempenho, ela é instável, ela é passageira. Por quê? Porque até a gente deixar de ser bom o suficiente. Até aparecer alguém melhor que você, que faz o que você faz melhor que você, ou você deixar de fazer o que você faz. E aí entra algo que nesse Sermão do Monte é interessante e que Jesus vai trabalhar aqui, que é a nossa validação pelo nosso coração. E aqui eu queria pensar com você sobre o que o texto nos diz. Eu falei que a gente ia falar sobre vanglória. A gente vai ver como que tudo está relacionado. A vanglória, ela é considerada pela Igreja Ortodoxa o 8º pecado capital. Você sabe que existe 7, lembra? Dos 7 chamados pecados capitais: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, vaidade, orgulho. A gente já falou de algum deles aqui, né? Esses dias até eu li um livro muito bom que eu recomendo, que foi o melhor livro que eu li esse ano, que chama Vícios Esplêndidos, que fala sobre esses 7 pecados de uma forma assim muito legal. Quero ler ele de novo. Mas aí a Igreja Ortodoxa vai entrar na história do cristianismo e vai falar a essa lista que não são 7, são 8, que o 8º pecado é a vanglória. E a vanglória, apesar de ser um problema para todos os seres humanos, ela é um problema bem característico das pessoas religiosas, das pessoas que frequentam a igreja. Eu ousaria dizer que a vanglória é o veneno do cristão. Por quê? Porque a maioria das pessoas louva a atividade religiosa. É bom a gente estar aqui, é legal a gente estar aqui, né? É bom, a gente incentiva, né? Como pastora, ora, lê a sua Bíblia, jejua, né? Louve ao Senhor, busque a Deus. E aí, fazer isso é bom, mas receber elogios por isso é melhor ainda. E aí está a vanglória. A vanglória, ela se torna um vício que se esconde atrás de uma virtude, porque é algo bom. Precisa existir a virtude para que a vanglória exista. E aqui mostra o nosso coração corrompido e pecaminoso, porque ele consegue transformar a virtude em um pecado, né? E aí, eu queria pensar, como é que a gente identifica a vanglória? Eu falei dos 7 pecados capitais, vamos pensar, eu venci a ira, eu não sou mais uma pessoa irada. Eu venci a lascívia, eu não tenho mais desejos aleatórios por ninguém, eu consigo controlar bem. Eu venci a mentira, estou no processo, né? A gente falou semana passada sobre abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Já consigo, eu realmente sou bom. Aí a vanglória. Ou seja, a vanglória é a necessidade que a gente tem, através dos nossos atos de bondade, das nossas virtudes, da nossa religiosidade, para que os outros nos validem, para que os outros pensem bem de nós, para que a gente sinta valor e a gente seja assim respeitado e reconhecido. Volta lá na questão do valor. E aí eu queria pensar com você sobre a narrativa de Jesus que ele nos apresenta aqui. Jesus trata a vanglória na parte, assim, essa sessão é uma das mais extensas do Sermão do Monte. Parece que ele está contando histórias diferentes, mas na verdade, esse é um método que na época de Jesus era bem conhecido, que era o quê? Repetir a história. Lembra quando a gente estudou Apocalipse? Das sessões sucessivas, progressivas, que a história o quê? Voltava e se repetia, voltava e se repetia. Que Apocalipse contava 7 vezes a mesma história, não histórias diferentes. Aqui é essa ideia também. Jesus vai então apresentar, parece que ele está contando 3 histórias diferentes, mas na verdade ele está fortalecendo o ensinamento. Ele está falando da mesma coisa. Sabe aquele meme que a gente começa a falar do café e de repente está falando de outra coisa? Fala, a gente ainda está falando de café? Eu vi essa semana que é bem assim, né? Que aí fala assim, vamos tomar café sem açúcar. Não, mas café sem açúcar é amargo. Não, mas a vida é amarga. Tudo é amargo, a gente tem que acostumar com o amargor. A gente ainda está falando de café? A gente ainda está falando disso? Então Jesus aqui, ele ainda está falando da mesma coisa, das mesmas coisas. Ele está falando de dar esmola, de orar e de jejuar, que são 3 virtudes que ele espera que todo cristão tenha, né? Todos os 3 aqui são mandamentos dados por Deus desde o Antigo Testamento. Não são coisas novas. Lembre que Jesus não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei.
Então, ele não vai falar nada assim, meu Deus, o que é isso? O que ele vem, na verdade, é nos mostrar que quando essas virtudes praticadas de formas corretas, elas direcionam o nosso coração para o reino. No entanto, a gente pode praticar elas de um modo que prejudique a nossa fé. Jesus, ele mostra assim um profundo conhecimento do coração humano, né? Quando ele fala aqui de cada uma dessas coisas, e aí eu queria pensar com você nas 3 situações, né? Quando a gente examina a passagem que a gente leu aqui no texto original, fica ainda mais fácil de entender o que Jesus está condenando. Em primeiro lugar, Jesus, ele descreve uma prática comum de dar esmola, ou seja, de dar dinheiro aos pobres, certo? O que acontecia? A sinagoga no primeiro século mantinha um sistema em operação de doação direta aos pobres. Como é que funcionava? Você levava o seu dinheiro na sinagoga e a sinagoga redistribuía para aqueles que precisavam. Então, você ia lá, tinha uma caixinha que era só para isso, você ia lá, punha o seu dinheiro lá e a sinagoga ia dar o dinheiro conforme a necessidade daqueles que aparecessem. Nada muito diferente do que a gente tem hoje na nossa chamada diaconia, tá? Então, assim, vai depender da igreja, do contexto, mas na sinagoga do tempo de Jesus era basicamente isso. O dinheiro entrava naquela, era uma oferta especial para os pobres. E aí a sinagoga dividia e mandava esse dinheiro então para os pobres. E aí Jesus vem dizer que não tem nada de errado dar dinheiro para os pobres. Não tem nada de errado. E que isso é um ato bom, que é santo e que realmente seria bom. O que ele está criticando não é o ato de doar, mas é doar para ter o quê? Reconhecimento. Ou seja, ele está questionando se ao ser elogiado era o motivo de você fazer aquela doação. Em caso positivo, a pessoa já recebeu a recompensa. Ela recebeu o elogio, pronto. Não é isso que ela queria? Já recebeu. Em seguida, Jesus descreve uma cena também que era comum na sua época, tá? A oração nas sinagogas e na esquina. O que acontecia? Os judeus devotos oravam 3 vezes por dia. E frequentemente em público. E pra gente que é presbiteriano pode parecer estranho, né? Mas o judeu, pensando no nosso contexto de igreja, era bem pentecostal. Aonde ele estivesse, ele ficava em pé, a oração era feita de pé e em voz alta. Então ele orava, dava horário de orar, não cheguei na sinagoga, onde eu estiver eu oro. Então ia ser na esquina, ia ser na igreja, ia ser onde ele estivesse. Ele ia orar em voz alta. E aí o que Jesus está questionando o quê? Se a pessoa orar para ser vista e receber elogio. Olha que pessoa virtuosa, que pessoa de oração, já recebeu a sua recompensa. O terceiro lugar aqui, Jesus descreve a prática também comum no seu tempo de jejuar. A lei determinava um jejum por ano, mas os fariseus, como eram assim bem fiéis, eles jejuavam na segunda e na quinta, 2 vezes por semana. E algumas pessoas realmente faziam toda a ritualística do jejum que o Antigo Testamento mandava. Pôr roupa de saco, jogar cinza na cabeça, se vestir de luto para jejuar. E não tinha nada de errado nisso, tá? Era o que a lei dizia que tinha que ser feito. O que Jesus aqui está questionando mais uma vez não é a penitência, não é o lamento, não é o pó de cinza na face, não é a roupa de pano de saco, não é a tristeza. É na verdade se a pessoa está então fazendo tudo isso como um teatro, de forma hipócrita, para receber o elogio. Se ela está fazendo tudo isso para receber o elogio, ela o quê? Já recebeu a sua recompensa. Então, em suma, dar dinheiro aos pobres, orar, jejuar, são algumas das atividades mais espirituais que a gente tem, que o judeu no primeiro século tinha. Jesus não está condenando essas práticas. Muito pelo contrário, a gente vai ver depois no Sermão do Monte que ele fala quando pressupõe o quê? Que os seus seguidores fariam isso em algum momento. Ou seja, quando a gente vai estudar as disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, tudo isso aqui, atos de misericórdia, são disciplinas espirituais que nos levam mais próximos de Deus. Então Jesus não está condenando, ele não está censurando. Que aí tem gente que vai ler o evangelho e fala, nossa, então Jesus está
Metendo a caneta falando que não é para fazer? Não. O que ele está questionando é a motivação. Por que eles estão fazendo? Jesus, como eu sempre falo, está preocupado com o coração. Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Jesus vem falar aqui de 3 ações boas e justas e vem questionar o quê? A motivação para praticar. É uma virtude que pode virar um pecado. Então, como sempre pode virar um pecado, vamos ser claros, a atitude em si não, mas o motivo de eu fazer pode sim. Se eu busco só o reconhecimento, já recebeu o reconhecimento? Está ótimo. E aí Jesus é sempre brilhante, né? Porque ele analisa e ele trata. Porque ele vai falar assim, ele coloca aqui o eu, então, daqueles que praticavam essas coisas para serem observados, para impressionar, para ser validado. E ele vem agora trabalhar essa questão toda aqui. Porque se você já recebeu a recompensa, e aqui recompensar, no original está no singular, tá? A recompensa é o quê? É o elogio. Recebeu? Acabou. Então, as pessoas que desejam, então, receber o louvor do outro e não a intimidade com Deus, elas não querem aliviar a carga do pobre por meio do sistema de esmola ou buscar ardentemente a comunhão com Deus por meio da oração ou purificar e treinar o seu corpo por meio do jejum. Não. Se isso não for o propósito tudo isso, elas estão, na verdade, guiadas pela sua necessidade de impressionar os outros, de serem amadas pelas outras pessoas, de serem validadas. E aí o convite de Jesus é para que nós tenhamos mãos ignorantes, lugares secretos e rostos felizes. Adoro isso. Porque assim, qual é a solução para a vanglória? Se não justamente ser o contrário. É o que Jesus fala aqui, né? A orientação de Jesus aos seus discípulos não é tanto como dar esmola, como orar e como jejuar. Ele não está preocupado nisso, ele está preocupado com a intenção, com a motivação com que você faz isso. Então, em primeiro lugar, o que ele faz? Você vai dar esmola? Se então a caixinha ficava na entrada da sinagoga, você geralmente punha a mão direita, punha o dinheiro direito, o dinheiro, que a sua mão esquerda não saiba o que você fez. Sabe aquela história das 2 mãozinhas assim? Só falta a foto. Né? Não. Entrega lá e segue. Em segundo lugar, quando a gente pensa em oração, Jesus nos ensina a fechar a porta do quarto para orar a Deus, o Pai que está em secreto, que vem em secreto, porque o nosso Deus não é um Deus de vanglória. A oração, ela pode ser realizada em público? Pode e deve. Né? A gente está aqui junto, reunido, quando um ora pelo outro. A gente já fala muito no culto de oração sobre oração privada, sobre oração pública. E como às vezes é importante que elas sejam feitas até de formas diferentes. Porque quando a gente ora em público, a ideia é levar todos, por exemplo, a orarem comigo, né? No culto, por exemplo. Quando Jesus fala de fechar com chave, para um judeu do seu tempo, só existia um cômodo na casa que tinha chave, tá? Que era a despensa. Era o quartinho que ficava a comida. E ficava fechado para não entrar bicho, para não também entrar ninguém, porque assim, a comida era escassa e era difícil de ter, então era meio que um tesouro guardado. O que Jesus está falando assim, então provavelmente o único lugar que a pessoa tinha era a despensa. Quando ele fala para ir lá, então no secreto, era um cômodo que quase ninguém ia. Só quem cuidava da casa, do manejo, da comida, do cotidiano, das coisas ordinárias. Ele fala, vai lá então no quartinho, olha lá, ninguém precisa ver você orando. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina que o jejum deve ser feito sem estardalhaço. A ideia do rosto feliz, né? Quando a gente jejua, a gente não precisa pôr uma roupa diferente, esfregar cinza no olho, né? No nosso caso hoje, assim, deixar o rímel dar aquela caída assim, borrar, né? O pior é quando você está em jejum, você está consagrado, aí você vai visitar alguém que tem aquele cheiro gostoso de café, ou então você passa na frente do restaurante, aquele cheiro bom de um churrasco, você fala, oh, Senhor, é muita aprovação. Mas você guarda para Deus, para você, né? Mas não é aquele que, não, então hoje eu estou em jejum, não estou tomando Coca-Cola. Né? E fala para todo mundo. Não tô... Já recebeu o seu elogio, já recebeu a validação do outro, tá ok. O que Jesus coloca aqui é o quê? Deixa a sua aparência normal. Enfim,
ele chama a atenção para que os nossos atos de devoção não sejam para impressionar as pessoas à nossa volta, mas que sejam para aprofundar a nossa intimidade com Deus. O que difere disso é vanglória. E a gente deve buscar nos conhecer. Por que eu estou fazendo isso? Porque o verdadeiro conhecimento resulta da gente olhar para a face de Jesus. É estar na presença dele, saber que a gente é pecador e que ele é santo. E que, mesmo eu sendo pecador, ele me ama. E isso não vai mudar, porque não é pelo que eu faço. Não é se eu tive uma boa nota ou uma má nota, se eu pequei ou não pequei. É porque ele é amor, e essa é a natureza dele. Não há nada que eu possa fazer para mudar a natureza dele e o seu amor por mim. E eu falar isso para mim 20 vezes, até eu entender isso. Como diria Calvino, o homem jamais chega a um conhecimento puro de si mesmo sem que antes contemple a face de Deus e dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. Quando eu chego diante de Deus, eu vejo quem Deus é, eu olho para mim e vejo quem eu sou. E a maior validação que eu posso ter é daquele que me criou e que sabe tudo, cada detalhe sórdido, sombrio, escuro da minha alma, e que eu não preciso orar, fazer que eu estou orando, fazer que eu estou jejuando, lendo a Bíblia para Ele, porque Ele sabe que no fundo é só para receber o elogio do outro, e pedir para Ele transformar isso em mim. E enfim, para concluir, Jesus nos ensina que fazer coisas boas sem a preocupação com o que os outros vão pensar não é o caminho para a humildade e a vanglória. Porque a humildade, ela não requer necessariamente que a gente tenha que bater no peito e anunciar o nosso pecado. Mas sim em conhecer as narrativas do reino de Deus, saber a justiça do nosso rei e saber que o nosso valor não está no que nós podemos fazer, no que nós podemos construir, desempenhar, entregar. Não está nisso. Nosso valor não depende do nosso desempenho, não depende dos olhos elogiosos do outro. O nosso valor está nos olhos amorosos de Deus. Amém. Que nos ama se a gente ganhar ou perder. Se a gente estiver no primeiro lugar do pódio ou no último lugar no final da corrida. Se eu tiver dinheiro para dar aos pobres ou não. Se não tiver dinheiro, inclusive. Né? O nosso valor está em Deus, que nos ama, apesar de nós sermos muitas vezes egoístas e pecadores. E sermos amigos e inimigos. Inclusive, Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos. E aí o grande desafio para nós, então, se eu estou falando aqui para vocês que então a humildade e eu não pensar no que o outro vai achar não é a cura para a vanglória, o que seria então a cura para a vanglória? E aí, a cura para a vanglória seria o que um provérbio publicano diz, que é viver uma plateia de um. Tudo que eu faço é para Ele, para a honra e glória dEle. A Ele seja toda a glória, todo o poder, porque o nosso único merecimento, por decorrência do pecado, seria a morte. Deus, no entanto, escolheu morrer no nosso lugar para que a gente pudesse viver. E viver a partir dessa verdade, que a gente é amado. Que a gente é amado e que a nossa vida custou para Jesus o preço de sangue. E que Ele não precisa, mas faria novamente se precisasse. Porque Ele morreu uma vez só, de forma única e suficiente para pagar os nossos pecados. E que é isso que vai nos capacitar a chegar a quê? Lembra o que a gente falou domingo passado? A perfeição. E a perfeição, o que é? Não é ser perfeito como a sociedade diz que é, mas a perfeição no original, no texto bíblico, que é o final do capítulo 5 aí de Mateus, é o que? Em grego, maturidade. É a gente ser maduro como o nosso Deus é maduro. Não é ser perfeito como Ele é perfeito no sentido que a gente pensa no português. Não é essa a ideia. Então, chegar à maturidade, então, é estar diante dessa plateia de um. E fazer o que Ele vai se agradar. Isso
não deve dar atenção ao que os outros digam sobre nós. Não quer dizer que você vai desprezar o conselho dessas pessoas. É importante eu pensar no que, sim, porque eu tenho uma questão do testemunho, de ser sal, de ser luz, mas isso não deve ser o primeiro lugar quando a gente faz alguma coisa. O nosso primeiro lugar é agradar a Deus, louvar a Deus, para que realmente nós, tendo isso em vista, a necessidade de opinião, da validação do outro, o elogio do outro, a opinião dos outros, não desempenhe um papel tão crucial como tem desempenhado na vida das pessoas, a ponto de algumas pessoas até cometerem suicídio porque não foram validadas. Porque o nosso valor está em Deus. Que Ele seja a plateia única, que a gente possa realmente estar com a nossa aprovação diante dele, estarmos dispostos a jogar sem ganhar, a amar sem precisar receber em troca, a orar sem nos sentirmos espirituais. Nossa, hoje eu estou espiritual. Às vezes você vai orar e não vai sentir nada. Às vezes você tem que estar também assim, às vezes você vai servir, você vai lá dar esmola para o pobre e ele vai comprar tudo em crack depois. Gente, é uma questão da pessoa com Deus. Qual é a minha parte nessa história? É servir sem esperar gratidão. É dar com a mão direita sem saber o que a esquerda faz. Porque o nosso valor está em Deus e não na validação e nos sentirmos amados pelas pessoas. E aí eu queria terminar com a frase do Tim Keller. Se conhecermos a aprovação de Deus, não precisaremos temer nenhuma desaprovação dos outros. Muitos vão deixar de te amar. Você vai fazer muitas coisas que vão assim fazerem as pessoas te odiarem em alguns casos. Algumas pessoas vão te odiar por isso e outras vão te amar por isso. Mas que você lembre que a sua aprovação está em Deus. E Deus te ama, independente de qualquer coisa. Que a gente possa realmente lembrar disso, para que a gente não dê lugar à vanglória. A gente não precisa da aprovação de ninguém. E quando a gente fizer um ato desse, a gente também esquadrinhar o nosso coração na presença de Deus. A quem eu quero dar glória? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a direção e que Ele nos fortaleça para que o nosso coração seja firme no que realmente importa. Amém?